agimos como uma família. Então, ser verdadeiro nisso é importante demais. Ser intenso nisso é importante demais. E uma das coisas que me chamam a atenção é a vida de Barnabé. Então, sobre a vida de Barnabé que nós vamos conversar hoje. Eu já preguei algumas vezes sobre Barnabé, mas hoje eu quero trazer algo especial de Deus. E nós vamos ler alguns textos e que você possa acompanhar esses textos em nome de Jesus. Amém? O primeiro texto que eu quero ler, antes de ler, se você pegar Barnabé, ele é uma figura que não é tão conhecida popularmente, assim, não é toda a igreja que conhece Barnabé. Você não chega na igreja e você assiste um filme chamado Barnabé, ou você não pega um livro e alguém te orienta, fala, cara, estuda sobre Barnabé. Geralmente nós vamos ouvir falar sobre Paulo. Geralmente nós vamos ouvir falar sobre Pedro, Tiago, João, sobre até o barquinho. Mas Barnabé, geralmente ele é deixado ali de lado. Só que Barnabé, ele tem um poder neotestamentário, que ele estabelece uma figura que aponta para uma atitude que nós precisávamos entender e aprender mais. Muito mais. E uma das coisas que mais me intrigam na vida de Barnabé é justamente o sumir para que outros apareçam. Barnabé tem esse poder de não querer holofotes, mas que o fruto dele, ou que o fruto gerado por ele, venha alcançar coisas tão lindas no reino. Você talvez não conhece Barnabé a fundo, mas você sabe quem é Paulo. Mas querido, você vai ver hoje que se não fosse Barnabé, talvez nós não conheceríamos Paulo como nós conhecemos. E talvez muitos aqui não subirão essas plataformas. Talvez muitos que estão aqui não tocarão aqui. Só que talvez você vai ser aquele que vai preparar o caminho para pessoas que chegarão muito longe. E glória a Deus por isso. Talvez o teu abraço, o teu acolhimento, vai fazer toda uma diferença nesse lugar. Querido, essa igreja está de pé, não por Manu, não por Hilda, mas existem muitos que as pessoas nem sabem o nome, que têm sustentado isso aqui na oração. Tem muitos que quietinho não deixa de orar um dia por este lugar. Tem pessoas que falaram e falam, nossa, eu estou na igreja porque fulano me abraçou de um jeito. E talvez esse fulano não é nem conhecido de todos. Queridos, nós vamos hoje mergulhar em algo que é uma cultura, tem que se tornar parte de nós. E não é uma pregação que talvez você vá sair daqui, uau, impactado, mas não tem problema. Hoje é algo para nós adquirirmos, para nós sermos moldados por isso. E em nome de Jesus, nós vamos fluir. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, vai citar a primeira vez sobre Barnabé. E o interessante é que Barnabé não chama Barnabé. Barnabé chama José, um nome muito comum para a época e um nome muito comum para nós ainda hoje.
Apesar que os Enzos tomaram conta, né? Hoje Enzo é o nome mais registrado. Quem chama Enzo aqui é bonito, não estou falando que não é bonito. Mas tem José, certeza que tem José aqui também. José, não estou chamando você. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Presta atenção nisso aqui, a primeira coisa que nós temos que romper. O registro daquele homem era José, mas José não representava quem ele era de verdade. As pessoas ali estavam contemporâneas de Jesus. E eles falavam, não, você é Barnabé, você é encorajador, você é acolhedor, você carrega isso. E o Espírito foi falando, muito mais que um título poema. Quem as pessoas dizem que nós somos? Quem nós estamos sendo na prática, de verdade? Não dá mais para carregar o nome igreja e não exercer o que é ser igreja de verdade. Os frutos, quem nós somos na prática, é o que realmente importa. Não os títulos. E eu comecei a entender isso ainda mais profundo. Esse lugar, querido, é um lugar tão plural em Deus, que Deus ele não levanta cargos aqui, e nem títulos aqui, para que isso seja a tua marca. Tanto é que eu não sou um pastor, eu pastoreio a igreja. E se eu for para outro lugar, eu vou como Manu, até que eu comece a pastorear de novo. Só que nós às vezes nos prendemos num título para poder exercer. E eu quero já tirar esse primeiro entrave no nosso meio. Você não precisa de um título, querido. Você precisa exercer o que Deus tem sobre a tua vida. Você não precisa de um reconhecimento humano. Você não precisa de um título humano. Você não precisa de um tapinha nas tuas costas dizendo, vai, faz. Querido, você precisa exalar, porque as pessoas saberão quem você é. Talvez eu nunca saberei. Tem rostinhos aqui novos que eu não sei nem quem são. E não importa isso de verdade, querido. O mais importante é o que você exala da identidade que Deus colocou em você, para que a tua identidade toque pessoas, toque vidas. Então, não é o que colocam sobre você, mas é o que você realmente é. José foi o nome que os pais deles colocaram, mas Deus fez ser conhecido como Barnabé, acolhedor, encorajador. E essa característica, ela precisa estar presente muito mais do que um título poema. O acolhimento, o ser de verdade,
precisa estar muito mais presente. Muito mais presente. Se quiser aumentar um pouquinho o teclado, eu não estou ouvindo o tecladinho aqui, aí parece que eu estou sozinho. Julião pode, senão o Júlio rebenta aí, eu não escuto. Aí. Glória a Deus. Essa característica, ela não é à toa. Ela é uma marca que ele carrega. Porque as pessoas que estão cercando ele, eles têm vivido isso na prática. E eu orava a Deus, eu falava assim, é isso, Deus. É isso que eu anseio pela igreja. Que as pessoas dessa cidade comecem a ser atraídos, não por um título, mas pelo que nós carregamos, pela intimidade, pelo acolhimento, por ser família, por ser um lugar em que recebe, aceita, cuida uns dos outros. E a segunda coisa é tirar toda a centralização em uma só pessoa. O encorajador desse lugar é a igreja. O acolhedor desse lugar não é uma pessoa, mas é a igreja, somos nós. E se não formos assim, nós estaremos presos só a um título e não a uma realidade. Eu quero muito, querido, que você mergulhe nessa realidade, não no título. E por que Barnabé era conhecido assim? Atos capítulo 9 vai contar a história de uma igreja se formando de verdade. Essa é a história que eu anseio ver neste lugar. Em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 26 em diante, diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Está falando de Paulo, amém? Saulo na época. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira ao Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos os levaram para Cesareia e os enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Presta atenção nisso, querido. Nós vamos começar pelo último versículo para entender todo o contexto. A igreja, ela estava vivendo um momento de calmaria, um momento de muita paz. A Bíblia fala, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, era bom demais. Eu acho que dali que surgiu a música, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Era um lugar em que eles estavam bem tranquilos, todo mundo gostavam deles, todo mundo achavam eles fantásticos, todo mundo queria estar ali visitando a sinagoga, queria estar ali junto com aqueles irmãos, e tudo em paz, tudo em paz. 3 anos atrás, havia um boato, que na estrada de Damasco, aquele perseguidor chamado Saulo, na época, havia tido um encontro com Deus.
e que agora ele era crente. 3 anos que essa notícia veio, mas ninguém falava mais nada. Quando de repente chega uma notícia: ei, sabe aquele homem lá, que todo mundo morria de medo, que perseguia os cristãos, que falaram aí que se converteu uns 3 anos atrás, ele está vindo para cá. Queridos, qual que era a característica de que a igreja vivia? Um lugar de paz. E o que eles olharam e viram na figura de Paulo? Acabou a paz. Será que é verdade que ele vai vir para cá mesmo? Será que é verdade que ele se converteu? Será que não é uma cilada? Será que não é uma emboscada para ele vir, entrar aqui dentro? Porque o nome dele, o passado dele, presta atenção nisso. O nome dele, o passado dele, a história dele, quem ele era, fizeram com que os cristãos de Jerusalém tivessem medo de receber Paulo. E assim, talvez a igreja se perde na sua característica. Porque nós começamos a nos tornar um lugar que falamos que todos são bem-vindos, mas será que todos são bem-vindos mesmo? Quem nós queremos aqui? Nós queremos aqueles que parecem com a gente? Nós queremos aqueles que vão chegar aqui e vão começar a falar: vocês estão felizes? Queridos, essa história é a história da igreja até hoje. A igreja às vezes ela começa a ser um lugar para iguais. Ser um lugar para aqueles que respondem, para aqueles que levantam a sua mão e aceitam Jesus. Agora você faz parte desse lugar. Aqueles que começam a falar igual a você, aqueles que começam a andar igual a você, aqueles que, queridos, você está preparado para ser um lugar que começa a entrar os traficantes, que começa a entrar os homossexuais, que começa a entrar as prostitutas, que começa a entrar os moradores de rua, que começa a entrar os políticos, que começam a entrar os ricos? Você está preparado para isso, querido? Ou será que eles serão recebidos como Paulo foi recebido? E eu começo a ter medo. Eu começo a ter medo de quem chegou. Ixi, aquele lá deu problema em todas as igrejas que passou. Aquele lá só vem para trazer arruaça. Aquele lá, e nós começamos a ser os escolhidos que têm o modelo preparado. Mas no meio de tudo isso, se levanta um homem chamado Barnabé. E a Bíblia fala, muito linda essa passagem. Então Barnabé pegou Paulo e levou aos apóstolos. Uma pessoa no meio de todas elas olhou para aquele homem e não teve medo. Olhou para aquele homem e falou: se ele está chegando aqui, é Deus que trouxe ele aqui. E ele se levantou e foi até Saulo e falou: e aí, Saulo? Não sei se foi assim, tá? Talvez ele mandou uns 2 na frente, não sei. Mas ele teve coragem de ir além da história, ir além do que os outros falam. Será que as pessoas que chegam aqui já chegam rotuladas pelo que os outros falam dela? E nós falamos: olha, você não tem vez, você queimou largada, você errou na tua vida, você foi isso, foi aquilo. Ou nós vamos dar lugar para esse Espírito tomar conta do nosso coração e falar: vem aqui.
Você não sabe como começar, eu te dou a mão. Deixa eu te levar num GC. Vem aqui, eu sei que você está perdido, vem visitar o meu GC. Eu acho muito legal. E assim, tem alguns GCs, eles não veem a hora de ter gente para acolher, queridos. Tem que ser assim. Depois vê o que vai fazer, mas você não fique sozinho. Vem aqui, caminhe com a gente. Querido, tem gente que não vai chegar aqui desenvolto. Tem gente que não vai chegar aqui, achando que todo mundo está olhando para ele, achando que todo mundo está, e vai querer ir embora rapidinho, e vai querer, porque sente que não faz. Quanto tempo você passou aqui dizendo, eu me sinto um peixe fora d'água? Sabe por quê, querido? Porque nós estamos com pouco espírito de Barnabé. Pessoas que não olham para mais uma coisa para eles, mas abrem mão e enfrentam com coragem. Indo além e falando aqui, olha, eu estou vendo que você está aqui, vem aqui comigo, deixa eu te levar, deixa eu conduzir você. A Bíblia fala, levou aos apóstolos. Precisamos de pessoas que conduzam outras pessoas para viver uma nova história. Pessoas que conduzam, porque muitos chegarão sem saber o caminho. Querido, você já chegou num lugar que você não é bem-vindo? Sabe quando traz aquele anticlima? Com pastor acontece muito isso. O negócio está animado, tá aquela. Aí o pastor chega e fica. Com outros pastores, com nós não acontece, não. Querido, imagina Paulo chegando no lugar em que os cristãos estavam reunidos e os apóstolos. E aí um já começa a cutucar, olha quem está vindo ali, Jesus amado. Mas como é bom ter pessoas que se levantam, precisa se levantar, querido, no nosso meio. E falou, Saulo, vem aqui. Você não sabe os caminhos iniciais, mas eu já vou te falando, aquele ali é Pedro, ele é esquentado, cara, mas é gente boa. Aquele ali é Marcos é mais tranquilo. Mateus, ele vai falar um pouco de dinheiro para você, mas é gente boa também. Só que sabe o que é o mais importante? Barnabé foi aquele que falou assim, Paulo, deixa eu jogar real para você. O pessoal está tudo com medo. Teu nome está mais sujo aí do que pau de galinheiro. Mas senta aqui. Conta você a tua história para mim. Eu quero te ouvir. Fala você, quem você é para mim. A Bíblia fala assim. Então Paulo o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em Jesus. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé falou assim para os discípulos, ei, vocês não sabem. Paulo me contou tudo o que aconteceu com eles. Paulo viveu isso, Paulo viveu aquilo, Saulo viveu isso. Sabe o que falta-nos, querido? Nós tirarmos um pouco o preconceito, nós tirarmos um pouco o que os outros falam, e nós gastarmos tempo ouvindo pessoas, ouvindo histórias, querendo saber quem você é de verdade. E aí, me conta um pouco a tua história. E deixa eu falar uma coisa, eu não vou conseguir isso, querido. Já foi o tempo que a igreja tinha 3, 4 pessoas.
a Pri não vai conseguir isso, o Wilder não vai conseguir isso, mas uma igreja que se move como Barnabé vai. Quanto tempo faz que você não para tudo para ouvir alguém? Talvez tenha alguém aí do teu lado que precisa só de um tempo para falar. Talvez você vai olhar e vai falar: nossa, não é bem assim como as pessoas falavam. Caramba, eu tinha uma imagem de fulano, mas agora ouvindo, sabe por quê? Aí vai começar o: nossa, cuidado com fulano, é inconstante demais. E aí você vai falar: não, deixa eu te contar uma história. Sabe por quê ele sofre com inconstância? Porque o caso dele foi assim, assim, assim. Porque eu sentei, eu ouvi, eu tive vida na vida. Nós precisamos ser uma igreja, querido, que se levanta pelos indesejáveis e sentam para ouvir histórias. Às vezes você fala assim: poxa, eu não faço nada na igreja. Querido, por favor, precisamos de pessoas que escutem histórias reais. Receba alguém na tua casa, vá tomar um café com alguém, tira um tempo de mesa com alguém, mas não com aqueles que já fazem parte de Jerusalém. Com aquele que ninguém parou para ouvir. Nós vamos descobrir tesouros muito valiosos aqui no nosso meio, querido. Por isso que nós não aceitamos mais viver fora do GC. Não aceitamos mais. Porque eu tenho certeza que Marcília e Dida escuta e conhecem pedras preciosas que nós ainda não conhecemos. Eu tenho certeza que a Adriana, com as mulheres, conseguem ouvir e fala assim: nossa, se a igreja conhecesse direito essa pessoa. E nós vamos, por isso que você tem que estar num GC, querido. Se você não tiver, vai entrar em nome de Jesus. Porque nós não conseguiremos sozinhos. Agora para pensar. E se Paulo olhasse entendesse o ambiente e não tivesse Barnabé ali? Talvez ele levantaria daquele lugar, falaria: não, esse aqui não é o meu lugar, eu não sou benquisto aqui. Querido, sabe o que moeu meu coração? Porque talvez aconteceu isso aqui. Quantas pessoas Deus mandou neste lugar? E porque nós não nos levantamos como Barnabé, talvez elas foram embora. E talvez um barzinho recebeu. Talvez a droga recebeu. Talvez a prostituição recebeu. Querido, a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. Amém? E nós vamos mudar a expectativa das pessoas ser acolhidas por essa figura pastoral aqui. Não tem como mais, querido. Nós temos que nos levantar. Eu preciso de vocês. O Wilder precisa de vocês. A Pri precisa de vocês. Nós precisamos. Porque senão vai gerar frustração. Quantas pessoas se frustraram porque nós não cuidamos direito? Nós não vamos conseguir, querido. Deixa eu falar para você, nós já estamos aí com uns 350 membros. Se nós não tirarmos sábados e domingos e querer ter o tempo de mesa com cada membro em um ano, sem falhar, nós precisaremos. Só que em um ano já tem mais 350 pessoas.
Então não tem como, querido. Então, em nome de Jesus, que essa figura do homem, ela não seja principal, mas há um espírito de acolhimento entre nós, em que nós pegamos a responsabilidade de falar: eu quero sentar com alguém, eu quero me levantar e introduzir alguém no corpo, eu quero sentar com alguém e ouvir a história de alguém, só isso. O versículo 28 diz assim: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala gregas, que eram conhecidos como os helênicos, os helenistas. Povo chato. Um povo que outrora já tinha tido problema com os cristãos, mas agora estava em paz. E sabe o que aconteceu, querido? Chegou um diferente no meio daqueles que estavam alinhadinhos. Chegou um bem diferente. E nós, como igreja, não estamos preparados para diferenças. Você quer que a pessoa chegue aqui? Queridos, eu quero que chegue aqui quem gosta de usar terno e gravata, que continue usando terno e gravata. Terno e gravata já é exagero, né? Mas se quiser, tá bom. O que eu estou falando é assim: aqui nós não formatamos, todo mundo ora de joelhos, todo mundo faz isso, todo mundo fala assim. Não, queridos. Tem uns que são mais do reteté, tem outros que é mais na dele, tem outros que mais. E nós juntos vamos vivendo a multiforme, a sabedoria de Deus. Só que nós estamos preparados para diferentes. Nós não estamos preparados para as diferenças. Querido, quantas pessoas já por ver uma tatuagem em alguém já fechou o coração? Quantas pessoas, por você não ser o estereótipo que você criou, já fecha o coração para as outras coisas? Imagina só, querido, o que Paulo chegou pregando e chutando o balde da paz. Acabou a paz. Porque ele vai justo nos helenistas, nos caras de fala grega, e começa a discutir com os caras, e os caras começam a querer matar. Eu imagino aquele povo falando: meu Deus, o que está fazendo aqui? Vai tirar a gente do lugar de conforto. Só que Deus não queria paz nessa hora, queria perseguição. Porque a igreja começou na perseguição de verdade. Comece a entender algo, querido. Nós sabemos tratar algum milionário se ele entrar aqui na igreja? Ou ficaremos babando o ovo? Será que você não pode arrumar alguma coisa aqui para mim? Será que você não tem... Chega um empresário. Paz, irmão, está aqui meu currículo. Começa a brigar os GCs. Será? Você está entendendo, querido? Será que nós estamos preparados para receber os diferentes? Aqueles que vão tirar a gente do lugar. GCs não é profetizar contrário. Mas se prepare para receber aqueles que vai falar: que trabalho esse cara está dando. Prepara aí, Marcílio. Mas meu Deus, dá muito trabalho. Querido, Barnabé continuou sendo Barnabé. Mas o diferente, no final, fez toda a diferença. Às vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto. Mas meu Deus, de novo aquele cara quer uma mesa, pelo amor de Deus. De novo ele errou na mesma coisa. De novo queridos. Às vezes nós precisamos
Entender que as pessoas não se formatarão a nós. As pessoas não vão se comportar da mesma maneira que você. Mas talvez ela seja um Paulo no reino. Eu tenho tatuagem, mas eu sou de Deus, querido. Por mais que não seja a tua vibe. E eu consigo olhar alguém que não tenha uma tatuagem e falar, que lindo isso. Porque Deus, Ele olha o nosso coração e não é jargão evangélico. Agora, não é porque nós temos tatuagem que tem que sair todo mundo fazendo tatuagem, porque daí nós vamos estar errando, querendo se formar assim. Não é isso, querido. O que importa de verdade é olharmos para quem Deus está trazendo neste lugar. E falando, eu sou aquele que vai cuidar desse. Deixa eu falar algo para você. Barnabé precisava de cuidado. Ou seja, não cola muito na palavra a frase do eu preciso de cuidado para depois eu cuidar. A Bíblia ela é meio que de uma vez, você cuida e é cuidado. Enquanto você é cuidado, você cuida. Eu sou cuidado de um lado e eu vou derramando cuidado. Sempre tem um mais acabado que nós, querido. Não tem jeito. Você vai encontrar um que precisa de você. Esse é o poder do evangelho, querido. Você está entendendo isso? Eu estou todo mal acabado. Vai ter alguém mais que você, que precisa de você. E você precisa de alguém. Eu estava conversando com o Wilke esses dias. Só depois que eu fui cuidado. Eu falei, meu Deus, não dá para ficar sem ser cuidado. Eu achava que dá, não dá não. Então enquanto eu sou cuidado, eu cuido de alguém. E eu falo para esse alguém, vai cuidar de outro alguém. E esse outro alguém vai cuidar de outro alguém, sabe por quê, querido? Porque isso é ser igreja, não é uma performance, é ser tirado o nome de José para Barnabé, é da teoria para a prática. Senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Ontem eu fui embora queimando, meu coração queimando, porque eu ouvi algo numa mesa que eu falei, Deus, é isso. Falando assim, não, e nós estávamos conversando, e eu falei para a pessoa, não, eu vou na segunda, depois você vai na terça, o fulano vai na quarta, e o quinto vai na... Sabe, para cuidar de uma só pessoa, é isso, querido, às vezes não está só sobre você. Mas está sobre o corpo, precisamos cuidar de alguém, vamos cuidar de alguém. Precisamos cuidar de alguém, vamos cuidar de alguém. Ah, querido, isso tem que começar a queimar no nosso coração e se tornar uma realidade em nós. Só que deixa eu falar para você. Dá os primeiros passos, você que está precisando de ajuda, por favor. Mesmo que seja difícil para você, chega igual Paulo. Desconfiado que todo mundo vai estar olhando, mas chega, porque em nome de Jesus vai se levantar um Barnabé na tua vida, em nome de Jesus vai se levantar uma igreja que vai cuidar de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Sabendo disso, versículo 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso, porque a igreja passava por um período de paz. Sabe o que Deus falou comigo? Quando nós não sabemos lidar com as diferenças, nós preferimos a distância. Quando a gente não sabe cuidar e nem conviver com quem não pensa igual a gente prefere eles longe da gente. Sabe o que a igreja fez? Paulo, vem aqui, queridão. Deu ruim. Os gregos estão tudo revoltados, eles estavam tudo quietinho. Já estamos ouvindo aí que eles estão querendo te matar. Vamos fazer o seguinte? Pega as tuas coisinhas, nós vamos pôr você no barco. Fica lá em Tarso. Fique lá de boa. Prega lá para a tua comunidade. Quando você vai fazendo tenda. Aqui vai dar ruim para você. Às vezes a religiosidade sufoca os Barnabés. Às vezes nós perdemos muitos Paulos, porque nós não compreendemos a diferença. O lugar que eles se encontram no momento. Querida, é difícil a gente lidar até com os que são fracos. Nós nos colocamos num lugar de fortaleza e os mais fracos falam, caramba, esse cara caiu de novo. Tem ele vem aqui, vira um santo de Israel. E daqui a pouco, aí você olha no Instagram, está na bagaceira de novo. Quando você menos espera, ele está aqui. E ele vem com força, querido. Daqui a pouco, um dia, eu falei, Deus, cancelo ele da minha vida, não quero mais ele aqui. E o Espírito Santo falou ao meu coração, e se eu fizesse isso com você? Todas as vezes que as pessoas se decepcionaram contigo. E eu já estou contando o dia para ele voltar de novo. Volta. E uma hora nós vamos conseguir virar isso aí. Aí quando ele voltar, já mando para um GC. Se vira. Pensam demais. Vai lá para a Dida. Jesus. Obrigado. Mas e se ele for o Paulo dessa cidade? E se ele for o Pedro? Querida, nossa justiça é como um trapo de imundície. Nossa justiça própria tem que morrer, querido. Tem pessoas que você vai olhar e falar assim, vale a pena mais uma milha. Vale a pena um esforço a mais. Mas a igreja não entendeu isso. E Paulo volta lá para Tarso. Sabe quanto tempo passou? Os teólogos falam mais ou menos 10 anos. Que Paulo sumiu. Queridos, eu não sei se você tem conseguido acompanhar o que Deus está derramando sobre essa igreja, sobre ativação. Mas faz um ano mais ou menos que a igreja tem ouvido palavras sobre ativação. E depois de 10 anos, começa um avivamento num lugar chamado Antioquia. Um lugar grande, um lugar potente. Porque houve uma perseguição, espalharam os cristãos.
E aí chegaram em Antioquia da Síria e começou um avivamento naquele lugar, começou um derramar naquele lugar. Só que aquele lugar era muitas pessoas soltas. E quem que é chamado para ir para lá? Barnabé, o cara que ia pôr as coisas, acolher as pessoas. E eles trazem Barnabé para Antioquia. E Barnabé chega e fica impactado com o que está acontecendo ali. E o capítulo 11 diz assim, no versículo 22 em diante: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então estava havendo um avivamento, algo muito grande. Era a igreja do hype, era eles. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Querido, 10 anos, com certeza não tiraram Paulo do coração de Barnabé. Porque Barnabé era o acolhedor, era o encorajador. Barnabé era o tipo da igreja. E Barnabé começou a falar: como será que está Paulo? Como será que está Paulo? E quando Barnabé começa a viver tudo aquilo lá, pessoas sendo evangelizadas, pessoas sendo salvas, ele falava assim: meu Deus, se Paulo tivesse aqui, ele ia viver tudo isso. Só que eu não quero perder esse momento aqui. Mas é mais forte do que eu. Tarsis ficava a 150 quilômetros, mais ou menos, da onde ele estava. E Paulo larga o hype para buscar uma pessoa. Porque ele nunca deixou de acreditar no que Deus tinha sobre aquela pessoa. E Deus falou ao meu coração, queridos. Ele está ativando isso sobre a Poema Acre. É um tempo de buscar pessoas que queimaram em algum momento da vida e hoje estão lá fora, frias, vivendo não sabe lá o que. Deus vai gerar no teu coração os Paulos que é para você buscar. Talvez você sair daqui, você já vai mandar uma mensagem e falar: ei, estou com saudade de você, como você está? Vamos sentar, tomar um café, eu estou vivendo algo maravilhoso. Que é a tua cara. Eu estou vivendo um tempo incrível. Mas que está faltando você lá. Querido, Barnabé larga tudo. E vai atrás de Paulo. Eu falo que eu tenho meu fantástico mundo de Bob. Já falei isso várias vezes aqui. Eu fico imaginando. Isso aí é uma inferência, tá? Paulo lá cantando como Zaqueu. Vocês imaginavam que vocês iam cantar como Zaqueu de novo, querido? Tudo cantar. Fazendo a tendazinha. E daqui a pouco a voz daquele que o acolheu uma vez. Ele já não chega como só
um acolhedor. Mas Deus empresta a voz de Barnabé para soar como a voz do resgatador. Paulo, aqui não é teu lugar, vem. Eu quero que você viva o que eu estou vivendo também. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Presta atenção, querido. Às vezes você vai estar no hype, queimando, vivendo. Oh. E Deus vai falar assim, vai buscar. Vai ter tempo, vai discipular, vai amar, vai ouvir Paulo. Ele se levantou e foi. E ele falou, eu quero que você viva o que eu estou vivendo. Agora presta atenção, que era isso que eu queria falar sobre ativação. Chegou a hora, você que está queimando, de exercer o que você está fazendo com alguém do teu lado. Ensinando essa pessoa de novo. Chegou a hora de quando você for aconselhar alguém, chama um Paulo para estar com você. Eu vou pregar em algum lugar, chama um Paulo. Eu vou orar na casa de alguém, chama um Paulo. Eu vou estudar a Bíblia, chama um Paulo. Não é para você caminhar sozinho. Barnabé não caminha sozinho. Barnabé vai ensinando outros enquanto caminha. O Leandro falou algo aqui fantástico. Primeiro você fala e a pessoa ouve. Você ensina e a pessoa aprende. Depois, você faz com ela do teu lado. Depois ela faz com você do lado dela. E depois você empurra para ela fazer. E levar outros para fazer com ela. Sabe o que Paulo fez? Barnabé fez? Falou, Paulo, eu estou vivendo algo tremendo, vem viver comigo. E ele falou, vamos ensinar esse povo, e, queridos, acredita nos improváveis, queridos. Acredita, você vai estar reativando. Paulo falava assim, meu Deus, eu pregava lá em Damasco, eu comecei a pregar em Jerusalém, eu amo pregar, e Barnabé falou, vem comigo, prega comigo. Aqui do meu lado, comigo, vem. Deus me fez derramar isso sobre algumas pessoas aqui neste lugar. O meu desejo é que Hilder voe muito mais alto do que eu voar. Meu desejo é que Irã chegue mais longe que eu, que Igor, que Dida e Marcílio, que André e Rai. Mas para isso eles têm que estar caminhando comigo, querido. Quem está caminhando com você? Por que Deus está fazendo você queimar? Se você não consegue incendiar alguém do teu lado? Para nós irmos caminhando para o final, Atos 13. Diz assim, Paulo já estava sendo restaurado.
Versículo 2 diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E no versículo 5 diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João Marcos estava com eles como auxiliar. Olha o que é isso, olha o que é uma igreja. Querido, ele passou o tempão restaurando Paulo. Começou a andar com Paulo, começou a falar. E aí chegou a hora da ativação. O Espírito Santo levanta aqueles dois e ali enviam eles para a primeira obra missionária. Mas quem aparece ali no meio? Já não é mais Barnabé e Paulo. Agora é Barnabé e Paulo e sobrou mais um ali, chamado João Marcos. Sabe o que isso nos ensina como igreja, querido? Nunca pode ser um domínio. Esse é o meu discípulo, ninguém se mete com ele, é intocável, esse cara é meu, eu sou o pai. Você tem que me chamar de pai, você tem que pedir para ir no shopping, você tem que pedir para trocar de carro, eu que tenho que orar por você. Se você for começar um relacionamento, se não pergunta para a palavra, para Deus, sou eu que defino, vai vender alguma coisa? Queridos, isso não é evangelho. Se você viveu um dia isso, eu quero pedir perdão em nome de liderança cristã, e dizendo: essa não é a verdade do evangelho sobre a tua vida. Eu me coloco como um líder te pedindo perdão, se um dia fizeram isso com você. Porque o evangelho não é um lugar de dominação. O evangelho é um lugar de convívio, preparo e envio. Convívio, preparo e envio. Ninguém é de ninguém. E é tão interessante que ali João Marcos, novo, primo de Barnabé, vão com eles. Aí eles vão para algumas regiões e alguns endemoniados se levantam lá. O que João Marcos faz? Puxa o carro, vai embora, abandona eles, volta embora. Aí chega o capítulo 15 de Atos. Capítulo 15 de Atos diz assim: mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos. Agora, presta atenção nisso, o Espírito falou algo agora ao meu coração aqui, me lembrou de algo. Quem está dando as cartas agora? Paulo ou Barnabé? Paulo. E essa é uma das maiores virtudes de Barnabé. Barnabé luta para que quem ele discipula chegue a um status mais alto que ele. Barnabé é aquele que desaparece. Barnabé é a escada, é o trampolim, é a catapulta que vai jogar, vai lançar. Queridos, na Bíblia, todo o escrito neotestamentário, eles seguem um padrão de escrita, em que o primeiro nome sempre é o mais valorizado. Então você vai ver sempre falando Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, mas chega uma hora que a Bíblia vai falar e Paulo e Barnabé, ou seja, Barnabé não foi rebaixado, Barnabé cumpriu o seu propósito. E eles estavam lá e Paulo começa a dar as cartas e falando assim: vamos voltar a visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. E aí Barnabé se levanta e fala assim: Paulo, eu queria levar João Marcos de novo, mais uma vez, e está todo mundo desacreditando dele.
E Paulo, Barnabé não é prudente, Barnabé. Ele nos abandonou lá na Panfilha. Ele não conseguiu permanecer no trabalho, não dá. Presta atenção. O que fizeram com Paulo, Paulo estava fazendo. A rejeição que tiveram, o mandar Paulo para Tarsis, ele estava fazendo a mesma coisa com João Marcos. Paulo é quem você conhece. Paulo é o apóstolo, o maior evangelista neotestamentário. Barnabé você não conhece. Barnabé se levanta e fala assim: Paulo, vai, não tem como mais, teu ministério cresceu muito. Meu nome é Barnabé. Eu continuo encorajando os desencorajados. Eu continuo ativando os paralisados. Eu continuo acolhendo os rejeitados. Paulo vai viver. Chegou a hora de você chegar mais longe que eu. Eu vou continuar aqui fazendo o meu papel. Onde estão os Barnabés nesse lugar? E sabe o que é mais lindo de tudo isso, querido? Os dois se despedem, cada um vai viver a sua vida. Mas no final da vida de Paulo, quando ele está falando com Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 11, ele manda buscar algumas pessoas e ele fala: só Lucas está comigo. Por favor, traga também João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Barnabé não colhe o fruto. Quem colhe o fruto é o que rejeitou. Mas Barnabé não se importa com isso, querido, porque Barnabé representa a igreja do Senhor. Quantos Paulos estão passando, quantos João Marcos estão passando por nós. Se coloque de pé, queridos. Eu quero fazer algo pelo Espírito. Deixa um pouquinho mais claro para mim, por favor. Não deixa tão escuro assim. Aí. Feche os teus olhos, se você puder, por favor. E se você puder se concentrar aqui, sem ficar conversando, sem ir tomar água, eu agradeço você. Nós vamos fazer algo aqui que vai apontar para a nova realidade dessa casa. Eu quero chamar você que de alguma forma não se sente parte ainda, ou por algum motivo não consegue se conectar, por algumas feridas, nem no GC você consegue ir, está se sentindo sozinho, não tem pessoas caminhando do teu lado, e você não está se vitimizando, você quer romper isso, e não está conseguindo. Eu queria chamar você que viesse aqui à frente. Nós vamos orar com você. E eu sei que há bastante pessoas assim, pois o Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso. Isso, vem, isso.
Fique com os olhos fechados, igreja. Isso, vem. Você quer fazer parte, mas você não está conseguindo se envolver. Você quer fazer parte, mas você não consegue se achegar a alguém. Você não consegue se achegar a algum GC. Você está caminhando sozinho e está cansando. E você fala para Deus: Deus, eu quero me sentir parte. Eu quero me sentir pertencente a esse lugar. Eu quero me sentir pertencente a essa família. Oh! Tem mais, existe mais pessoas. Querido, toma coragem e vem, porque hoje nós vamos fazer algo. Eu quero que você que é da igreja venha abraçar essas pessoas. Venha abraçar essas pessoas aqui. Isso, vem. Não quero ninguém sozinho. Não quero ninguém sozinho. Tem mais pessoas, queridos. Tem mais pessoas. Vem. Encontro em teu coração, pois decidiu me aceitar para ser. Enquanto nós louvamos, se você quiser, venha também. Deus, Ele quer te abraçar hoje e te acolher. Sinto tão mimado por ti, meu papai. E é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada. Se você sentir no teu coração de abraçar alguém, mesmo que ele não tenha vindo aqui à frente, faça isso. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Minha prazer é te adorar.
O teu amor nunca falha, Jesus. O teu amor nunca falha. Queridos, eu quero desafiar você a colocar em prática essa cultura, a colocar em prática esse momento. Tenha um tempo de mesa com alguém essa semana. Deus vai colocar pessoas no teu coração. Mande uma mensagem, fala: ei, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, vamos ter um tempo. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Uma igreja que cuida e é cuidada. Uma família de verdade. Então que você faça isso, querido. Que você viva esse momento. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque aqueles que não se sentiam acolhidos encontraram Barnabés aqui. Senhor, nos ensina cada dia mais ser um lugar de acolhimento, Senhor. Senhor, conecte as pessoas aqui, Deus. Que todas as pessoas possam se envolver nos GCs, Pai. Estarem fazendo parte disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vai na paz. Eu pensei nessa. Eu também, quando eu essa peça foi perfeita pra mim. Aí eu pensei, gente, acho que falar pra tia tua mesa cura, só que mudar as mãos. Eu pensei em a tua mesa cura, só que tipo, tá muito mais relacionado ao nosso relacionamento.